Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meu irmão. Uns dias atrás eu estava fazendo uma live e compartilhei sobre um dos mentores que tem me ensinado um pouco sobre fé, sobre esperança. Eu louvo a Deus porque Deus tem colocado muitos mentores para me ensinar algumas coisas, para que eu coloque em prática na minha vida e não precise errar para aprender. Eu olho a vida deles e tiro lições para mim. E eu creio que você também tem aproveitado de muitos mentores que a Bíblia apresenta para nós, para que a gente possa aprender com eles. E olhando para esse meu mentor Abraão, a gente vai aprender um pouco sobre fé, a gente vai aprender um pouco sobre esperança. E eu fiquei pensando um pouco nesse texto esses dias. E a pergunta que vem é: o que fazer quando não há mais motivo para ter esperança? Eu não sei se você já conversou com alguém que olha para você e diz assim: mas pastor, não tem mais esperança, não tem mais o porquê, não tem mais por que levantar, por que viver, não tem mais propósito, não tem mais gosto, não tem mais alegria. Então o que a gente faz quando não há mais motivo para ter esperança? Conforme o dicionário, se você for procurar sobre o significado da palavra esperança, no dicionário fala que esperança significa ter uma expectativa de um bem que você deseja. Então você cria uma expectativa com relação àquele bem que você deseja, ou um sentimento que você vê como possível a realização daquilo que você deseja. Então eu desejo algo e eu vou nutrir um sentimento esperando receber algo que eu estou desejando, que eu quero receber na minha vida. E dentro aí do dia a dia, né, no ambiente de trabalho, na família, talvez você já viu pessoas dizendo assim: olha, a esperança é a última que morre. E até para situações difíceis da vida, alguns dizem isso. Os mais engraçadinhos até falam: imagina se a sogra chama Esperança, né? Está enrolado. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha sogra, tem sido bênção na minha vida. Mas aqueles que estão pautando a sua vida com essa frase, a esperança é a última que morre, eles estão num caminho um pouco perigoso. Por quê? Se a esperança ela morre, então ela não passa somente de uma expectativa, porque ela vai morrer um dia. Ela não passa apenas de um sentimento, é só um sentimento, é algo que um dia vai acabar. É duvidoso, é algo incerto, é algo que não dá confiança para quem possui, porque ela é a última que morre, então um dia ela vai morrer. E quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que a esperança cristã, a esperança que Cristo nos dá, a esperança que Cristo traz a nós, nosso coração, é uma esperança que nunca morre. E por quê essa esperança nunca morre? Porque a esperança cristã, a esperança que nós devemos ter e que nós vamos falar nessa noite, é aquela que está fundamentada e sua base está em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. Por isso ela não morre, por isso é diferente. A esperança cristã, ela não morre. É por isso que Abraão é chamado o pai da fé, porque em esperança ele creu contra a esperança. E a gente então vai para um texto que está lá no Novo Testamento, não está no Antigo Testamento. Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 4, e ele usa o exemplo de Abraão. E ele diz assim no versículo 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se pai de muitas nações,
como foi dito ao seu respeito, assim será sua descendência. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Presta atenção, sua fé não se enfraqueceu. Versículo 20: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Em nenhum momento a fé de Abraão com relação àquilo que Deus havia falado a ele vacilou. Ele continuou acreditando. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso deu glórias a Deus. E o verso 21 diz: Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Quando a gente olha esse texto, nós vamos ver que Paulo está falando de uma situação onde Abraão e Sara recebem uma promessa de Deus, de que eles seriam pais de muitas nações, mas eles eram já idosos. Eles, conforme diz o texto, diz aqui, o corpo já era sem vigor, Sara era estéril. E mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Mesmo quando não tinha nenhum motivo para que eles acreditassem naquilo que Deus falou que ia acontecer, Abraão manteve a esperança. Abraão acreditou. Ele não vacilou. Por isso ele foi pai de muitos descendentes. Não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos. Uma outra tradução fala isso. Mas ele teve fé e ele continuou a esperar. Ele acreditou, mesmo quando tudo dizia o contrário. As circunstâncias diziam não é possível. Ele olhava e acreditava pelo que ele via que não era possível, mas ele acreditou, continuou a esperar. Assim, quando Deus disse a Abraão que lhe daria um filho, e por sua vez teria muitos filhos, e se tornaria uma grande nação, Abraão, ele creu em Deus, embora a promessa lhe parecesse impossível de se cumprir. Ele acreditou em Deus, ele confiou. E quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para Abraão, para o comportamento dele, qual era a base da esperança de Abraão? Da esperança que é a última que morre? Ou da esperança daquele que crê num Deus que pode fazer o impossível? Abraão, ele creu naquilo que ele ouviu. No versículo 17 está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. E ele acreditou naquilo que ele ouviu, de que ele seria pai de muitas nações. Mas quando ele olhava as circunstâncias, ele não via motivos para acreditar nisso. E mesmo não tendo motivos para acreditar, ele creu naquilo que ele ouviu. Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu, que ia fazer o que disse que ia fazer. E eu acho bem interessante porque no texto aqui fala que Abraão não enfraqueceu na fé. Quantas vezes, diante de algumas situações, a gente já se sente fraco, desanimado, desmotivado. Abraão não enfraqueceu na fé. E quando a gente olha a história, para que esse filho que Deus prometeu chegasse, demorou quanto tempo? Uma semana? Um ano? 25 anos. Mas este homem não enfraqueceu na fé. Será que tem como a gente aprender com ele a respeito de fé? De perseverança? Dias como os que a gente está vivendo hoje? A gente tem muito para aprender com Abraão. Porque mesmo quando não havia nenhum motivo para acreditar, ele confiou. E ele não enfraqueceu. Ele não desistiu, ele perseverou. Ele continuou acreditando na palavra de Deus. Ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar mortos, dar novamente o vigor ao corpo deles que já estava enfraquecido. Uma outra versão diz que o corpo de Abraão e Sara, que era estéril, já estava amortecido. Mas ele acreditava no Deus que traz vida, que gera vida.
que opera o impossível, que chama as coisas que não são, como se já fossem. Esse é o Deus que Abraão acreditava. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 11:6 diz que é impossível a gente agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele responde, que Ele recompensa. Numa outra tradução diz galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E Abraão sabia disso. Pela fé, sendo chamado, Abraão obedeceu. Pela fé, ele foi para um lugar para receber uma herança e saiu sem saber para onde ele ia. O mesmo Hebreus 11, versículo 8, falando de Abraão. O autor fala da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e agora ele fala que Abraão, esse é nosso exemplo de fé, porque ele creu e foi para um lugar que ele nem sabia onde é que ele estava indo. Então, quando a gente olha para a história deste homem e para o cenário que nós estamos vivendo hoje, querido, a gente tem muito para aprender com Abraão. Crer é dar fé, é acreditar. E Abraão acreditava em Deus. Quando a gente olha o restante dessa história, demora 25 anos para o filho vir. E quando o filho vem, Deus pede para ele fazer o que com o filho? Sacrificar. E diz o texto que ele ia fazer, sim, o sacrifício. Porque ele queria obedecer a Deus. Ele acreditava nesse Deus. E ele agradou esse Deus obedecendo. Abraão sabia que Deus era aquele que vivifica os corpos já amortecidos dele e de Sara, que era estéril. Quais eram então as bases da esperança de Abraão? Ele creu além das circunstâncias. Será que é possível a gente crer além de todas essas circunstâncias que a gente tem visto, que já tem chegado até nós? Ele creu, não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos. É o que diz o versículo 18. Não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos. E mesmo assim ele teve fé, continuou a esperar. O que a gente precisa fazer? Quando não há nenhuma esperança, nenhum motivo para ter esperança, para acreditar, o que a gente faz? A gente vai continuar tendo fé nesse Deus. A gente vai continuar esperando nesse Deus. A gente vai continuar buscando esse Deus, orando a Ele, clamando a Ele. É o que Abraão fez. Por isso ele foi pai de muitas nações. Mas as circunstâncias para Abraão não eram favoráveis. Não era uma circunstância favorável para que ele pudesse crer e acreditar naquela promessa. Era humanamente impossível de acontecer o que Deus disse que ia acontecer. Mas Abraão acreditava no Deus do impossível. E no Deus que pode todas as coisas. Sara não podia gerar porque era estéril. Abraão e Sara teriam que crer contra todas as possibilidades. E eles acreditaram. E essa fé obediente de Abraão fez toda a diferença. Como pode fazer para nós nos dias de hoje. Nesse momento que a gente tem vivido. Ele creu na herança de um povo, mas de um povo que ainda não existia. Mas ele creu, ele acreditou. Ele creu na herança de uma terra, só que uma terra que ainda era desconhecida, que ele não conhecia, mas ele creu, ele acreditou. Ele creu na herança de um filho, sendo que sua esposa não podia gerar filhos. Mas ele creu, ele acreditou. E quantas vezes a gente quer acreditar, confiar e obedecer a Deus somente quando a gente entende as coisas? Quando a gente vê, quando a gente consegue apalpar, ele não tinha nada disso, mas ele creu, confiou. E essa fé obediente de Abraão a Deus fez toda a diferença para a sua vida. Por isso ele é o pai da fé. E é por esse motivo que eu e você precisamos pegar Abraão como nosso mentor, sentar com ele, aprender com ele. O que a gente faz quando a gente olha as circunstâncias e não há mais motivos para ter esperança? O que a gente faz, Abraão, quando as promessas de Deus estão demorando para se cumprir na minha vida?
O que a gente faz, Abraão, quando a gente olha as circunstâncias e não há possibilidade alguma de acontecer? A gente vai ver que a gente tem que aprender com o crente Abraão, além das circunstâncias, a continuar confiando em Deus, a continuar esperando nele. A caminhada com Deus, aqui, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por alguns momentos em que vai doer, vai machucar, mas a gente não está sozinho, porque Deus nunca deixa de cuidar de nós. Deus nunca deixa de cuidar dos seus filhos, e é necessário crer e aguardar, jamais duvidar, jamais reclamar. Quais são as bases da esperança de Abraão? Ele creu além das aparências. O texto diz que ele não enfraqueceu na fé. Eu fico pensando em quantos crentes nesse tempo de pandemia, e eu tenho conversado com alguns que eu encontro no supermercado, na rua: pastor, está difícil, online, pequeno grupo online, não poder ir na igreja, a gente está se sentindo fraco. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia, não só aqui na IBMJ, nas igrejas, estão enfraquecendo na fé? Porque talvez antes da pandemia não tinha aquele hábito de ler a Bíblia e orar todos os dias, não tinha aquela fé fortalecida no Senhor, e agora com a pandemia, esse distanciamento, nem todos podem vir, não há mais aquela reunião, tudo que a igreja faz é uma aglomeração, a gente precisa de público, a gente precisa dos irmãos juntos, e a gente não pode fazer isso, as pessoas cada um na sua casa, e algumas infelizmente estão enfraquecendo na fé, estão enfraquecendo na sua comunhão com Deus, já não acham mais necessário estar aqui em comunhão. Abraão, ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para o seu próprio corpo. Se ele olhasse para o próprio corpo, como diz o texto, ele ia entender que o corpo já estava amortecido, por conta da idade avançada. Sara, estéril, como pode essa promessa se cumprir? Isso não vai ser possível, isso não vai acontecer, mas ele creu além das aparências, ele creu mesmo, sabendo que o ventre de Sara era amortecido, como diz o texto. Ele creu mesmo sabendo que o seu corpo já era velho, não tinha mais o vigor necessário. Ele creu ainda que sua idade já estivesse avançada. Ele creu ainda que o ventre de Sara estivesse amortecido. Ele creu além das aparências, porque ele cria no Deus do impossível. E nós hoje? Vamos enfraquecer na fé porque a pandemia ainda não acabou? Vamos desistir porque ainda não podemos nos reunir como fazíamos antes? Ainda não podemos fazer os encontros de casais? Ainda não podemos fazer os pequenos grupos presenciais? Vamos enfraquecer na fé? Não, querido, a gente precisa continuar crendo além das aparências. Mesmo quando todas as notícias e todo o cenário diz não é mais possível, a gente precisa continuar confiando e acreditando que é possível, porque não depende de mim, de você, é de Deus. Não é eu e você, é o Deus que nós servimos, que é o Deus que pode todas as coisas. Por isso que pode ser o quadro mais difícil e complicado clinicamente. Talvez eu, os médicos, a equipe, o tratamento, não há mais o que ser feito, mas Deus pode mudar qualquer quadro. Ele pode, se for essa a vontade dele. Em Lucas 1,37 está escrito: para Deus nada é impossível. Para esse Deus que nós servimos, nada é impossível. É por isso que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque se a gente não acredita nisso, se a gente não vive isso, a gente olha o cenário e a gente enfraquece. A gente pensa em desistir. E em vez de sermos promotores, aqueles que vão levar esperança, a gente também vai estar desanimado, entristecido, chateado, porque a coisa está difícil. Não devemos enfraquecer na fé. Não devemos enfraquecer na confiança de que esse Deus, Ele vai cumprir as suas promessas. Ele não mudou. Ainda que alguns tenham como tardia o cumprimento dessas promessas, Ele vai cumprir. Ele ainda está no controle.
Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso. Nós precisamos viver isso. Eu e você somos desafiados a crer, a confiar. Além do mentor Abraão, tem um homem chamado George Miller, que ele nos ensina qual a maneira de se possuir uma fé vigorosa. Certa vez ele foi questionado sobre qual é a maneira de eu e você termos uma fé vigorosa. E ele responde o seguinte: a única maneira de se conhecer uma fé vigorosa é suportar grandes aflições. Eu aprendi a ter fé a permanecer firme no meio de duras provas. Eu, George Miller, eu aprendi a ter fé. E sabe como eu aprendi a ter fé? Quando eu passei diante de duras provas na vida. E você sabe quem é esse homem? Eu trouxe um pouco da história dele. Ele foi um evangelista, um pastor alemão, e focou parte da sua vida para cuidar de órfãos, crianças desamparadas que viviam lá na região do atual Reino Unido. Uma das práticas que ele mais gostava era meditar na palavra e orar. Esse foi o alimento principal para que ele tivesse uma fé extraordinária. Quando você estuda a história deste homem, ele e sua esposa construíram 5 grandes orfanatos e cuidaram de aproximadamente mais de 10.000 órfãos nesses orfanatos. E sabe como ele alimentou esses órfãos nos orfanatos? Com oração. Ele não pedia doações, ele não fazia empréstimos, ele não corria atrás de bancos, de empresários, ele simplesmente orava. Quando você lê a biografia deste homem, até hoje existe um museu localizado no Reino Unido que é dedicado às histórias da vida dele, da sua esposa e ao cuidado dele aos orfanatos. E ele declara que uma grande fé precisa conhecer grandes provas. Não tem como eu ter uma fé vigorosa se eu não passar por lutas. Você acha que foi fácil para Abraão e Sara acreditar na promessa e esperar 25 anos para que aquilo acontecesse? E a gente hoje quer ter uma vida com Deus sem dificuldade nenhuma. E quando Deus permite algo que sai fora do nosso controle, a gente fica emburrado com Deus, achando que Deus está errado e que a gente que está certo. As maiores dádivas de Deus vêm através de lutas difíceis, porque é nesse momento que a gente vai orar mais, que a gente vai confiar mais em Deus, que a gente vai depender mais de Deus e menos de nós, dos nossos recursos, porque a gente vai ver que o único recurso que a gente tem é o recurso que vem de Deus, do alto, do céu. Não é nosso, não é o nosso jeitinho. Abraão tentou dar o jeitinho lá para que a promessa fosse mais rápida, o seu cumprimento, mas não era do jeito dele, era do jeito de Deus. Se quisermos investigar a história de homens da Bíblia e biografias de homens que fizeram história, nós vamos ver que eles aprenderam muitas coisas através do sofrimento, a escola do sofrimento. Quer seja no material, quer seja no espiritual, todas as grandes reformas e invenções que beneficiaram a humanidade até hoje, elas vieram, seja os maiores despertamentos espirituais, sempre através de lutas, de lágrimas, de sangue, de vigílias de homens e mulheres que se colocaram diante de Deus e confiaram nesse Deus e tiveram fé e esperança nesse Deus que pode todas as coisas. São muitas as histórias marcantes de resposta de oração deste homem chamado George Miller. Uma delas, e sempre que você vai procurar sobre ele, você vai ouvir essa história, é de que eles levantaram pela manhã, todas as crianças foram até a cozinha para mais um café da manhã. Mas naquela manhã não havia nenhum pão, não havia nada para dar para as crianças. Ele reúne as crianças, ele pede para as crianças agradecerem a Deus pelo pão daquela manhã. Eles oram agradecendo pelo pão. Terminam a oração, alguém bate na porta. Alguém bate naquela porta, porque eles haviam orado, mas não tinha pão. Era o padeiro. O padeiro bate na porta e diz assim: olha, de madrugada eu fui incomodado,
fui para a padaria, fiz pães e trouxe para vocês. Vocês querem? Deus mandou trazer para vocês os pães aqui nessa manhã. Querido, eu e você somos confiados a confiar nesse Deus, somos convidados a confiar nesse Deus, além das aparências, além das expectativas, e mesmo quando tudo diz que não, a gente continua crendo e acreditando, como Ele fez, alimentando essas crianças com oração, e Deus abria as portas. Outra história muito impactante é que um outro dia, eles estavam ali sem leite, e o caminhão de leite quebrou em frente ao orfanato, justamente no dia em que eles não tinham mais leite. E o motorista do caminhão disse: olha, esse leite vai estragar. Vocês gostariam de ficar com leite? E naquele dia eles não tinham mais leite. E tantas outras histórias de vitórias que vieram através da oração, da perseverança, da comunhão, da esperança, da confiança, além das aparências. Além das aparências. E ele diz assim, numa das suas outras frases: a fé ela não opera no reino do possível. Não há glória para Deus, a gente não vai glorificar o nome de Deus, quando, para Deus, aquilo que a gente conseguiu era possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Sabe quando Deus vai ser glorificado? Quando o que aconteceu não foi feito por nós. A gente olha e a explicação foi sobrenatural. Foi Deus, não fui eu. Não foi meu dinheiro, não foi minha inteligência, foi Deus. Ele colocou a mão dele poderosa aqui neste lugar. Essa foi a explicação de Abraão e de Sara, que creu naquele Deus que poderia vivificar o corpo deles novamente, para que eles pudessem ser pais de muitas nações. E eles acreditaram nessa promessa. E aconteceu. Mesmo quando não havia mais vigor e esperança, eles acreditaram. Mesmo quando não havia pão, ele convida as crianças a orar, agradecer pelo pão, e Deus traz o pão. E querido, hoje, se Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, e eu e você podemos ter essas mesmas experiências de respostas de oração, se nós tivermos fé, esperança, se a gente não enfraquecer na fé, se a gente não entregar os pontos, se a gente não desistir. E todo esse sofrimento que a gente tem vivido, todos esses dias difíceis que a gente tem experimentado, querido, não é porque Deus não nos ama, é porque Ele quer que a nossa fé seja muito mais vigorosa, muito mais fervorosa, que a gente esteja muito mais fortalecido nele. Portanto, você, quando tudo isso acabar, e talvez a gente nunca vai voltar a ter a vida como a gente tinha, mas a gente vai conseguir voltar, se reunir, todo mundo vacinado, um pouco mais controlado essa questão da contaminação. Como você vai voltar? Como que você está aí na sua casa? Como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Você vai confiar quando tudo estiver no seu controle? Ou você continua confiando quando não está no seu controle, mas está no controle de Deus? Quando não está dentro do seu planejamento, mas está dentro do planejamento do Senhor. O que você faz quando não há mais esperança? O que você faz quando não há mais motivos para acreditar? Abraão acreditou, esperou, depositou sua fé no Senhor. George Miller acreditou, confiou e dedicou a sua vida a cuidar daqueles órfãos e alimentou aquelas crianças com oração, com pão, com leite, mas pão e leite que vinham como respostas de oração. Quando a gente lê a história dele, sabe por que ele não pedia financiamentos, doações? Porque ele entendia que a única pessoa que precisava ouvir o pedido dele era Deus, e Deus cuidava do resto. Então ele orava, pedia a Deus, apresentava a Deus as necessidades para que Deus trouxesse, e Deus trazia do jeito dele. Não era ele que ia pedir para pessoas, ele ia pedir para Deus.
E Deus trazia. Vamos pedir ao Senhor que mesmo diante desse cenário tão difícil, mesmo quando não houver motivos para ter esperança, a gente vai continuar tendo, confiando. Se coloque de pé e vamos louvar o nosso Deus. Vamos dizer a Ele: Senhor, me ajude a continuar caminhando, me ajude a continuar confiando, me ajude a continuar esperando do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar,